Conversas IGEA, um espaço onde profissionais de saúde têm conversas para lá do óbvio. Aqui, a saúde sente-se e a ciência entende-se. Sejam bem-vindos. Olá, eu sou a Andreia, enfermeira com anos de experiência em oncologia, coach em saúde e também professora de yoga. E eu sou a Diana, sou médica doutorada e certificada em Medicina de Estilo de Vida e Stress Traumático. Sou também professora de yoga. Episódio 6. O teu corpo não está a exagerar. Olá, bem-vindos a mais um episódio das Conversas IGEA e como vem sendo habitual, estou eu com a Diana. Olá, Diana. Olá! Olá a todos! Para quem nos começou a seguir agora ou só está a ouvir este episódio, nós temos já gravados 4 episódios anteriores que podem ir ouvir, tanto no Spotify como no YouTube. E hoje saímos aqui um bocadinho dos conceitos que trouxemos nos episódios anteriores, muito focados no sono. Tivemos 2 episódios sobre o sono. E o título deste episódio é O Teu Corpo Não Está a Exagerar. E acho que conseguimos perceber pelo título qual é o caminho da nossa conversa, mas é um tema que tanto eu como a Diana nos interessamos bastante e, na verdade, quem é que nunca sentiu um momento em que o coração dispara, temos vontade de sair da sala, parece que o nosso corpo percepciona que está numa situação que não é boa para ele e quer sair. Eu, pessoalmente, já vivi essa experiência mais do que uma vez e posso-vos dizer que a primeira vez que eu senti isto, não consegui identificar o que é que estava a acontecer. E aconteceu-me num momento muito inoportuno, que foi a conduzir. E me obrigou a parar o carro, mas naquele momento eu não tive a real percepção do que é que estava a acontecer. E a verdade é que nós, e é isso que nós também queremos explorar aqui hoje, ouvimos frases como isso é só ansiedade, respira fundo, isso relaxa, que isso já passa, e o quanto frases como estas não nos ajudam, certo? Sim, acho que todas já passámos por isso, a certa altura, termos momentos em que é como se o corpo respondesse, mas nós, é mesmo, o corpo responde, mas nós não temos verdadeiro controle sobre o corpo. Então, eu acho que é importante nós dizermos que o corpo nunca exagera. Tudo o que o corpo faz sentido de alguma maneira. Então, ele não está a exagerar quando acontecem estes sintomas que a Andrea acabou de referir, mas ele está a responder à informação que aparece e que nós processamos fora do nosso controle consciente. Ou seja, como tu disseste, Andreia, eu acho que tu explicaste lindamente, eu não sei exatamente o que é que desencadeou isto, não é? Conscientemente parece que não há motivo, mas ainda assim o corpo responde. Aqui o conceito e o que vamos discutir ao longo do episódio é que, na verdade, há motivo ou há motivos, não são necessariamente do nosso conhecimento, ou seja, não são necessariamente conscientes. São coisas, é sabedoria fora do controle consciente. E acho que isso é uma coisa muito importante de nós aprendermos a respeitar também a sabedoria do corpo, embora nós não compreendamos tudo. Uhum. Então, acho que das coisas mais importantes de frisar é mesmo o teu corpo não falha, ou o corpo não está a falhar, mas está a funcionar plenamente e está a funcionar normalmente para nos proteger e para nos preservar. E eu acho que vamos basear muito esta conversa em ciência e em algumas teorias também para vos. Eu acho que talvez o nosso principal objetivo é que nós passemos a ser mais amigos ou amigas dos nossos corpos, em vez de lutar Sim. contra eles, não é, Andreia?
Sim, 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 acho que uma ideia que nós queremos muito passar é esta, é que o corpo lê o ambiente antes da nossa mente, ou seja, a nossa parte não é consciente e o corpo já percebeu antes de nós termos percepcionado. A segurança é um estado fisiológico, não é uma opinião, e nós não conseguimos impor a percepção de segurança ao corpo, e já vamos também explorar um bocadinho esta ideia, e que o estado em que nós estamos pode ser mudado e que há coisas que nós podemos fazer, mas não é certamente dizer relaxa, tem calma, não é isso que vai fazer a diferença. Vamos perceber ao longo desta conversa o que é que pode levar para este caminho. Antes de seguir, acho que temos que começar pelo início, não é? Com um bocadinho aqui de explicação científica do que é que está por trás disto. Certo. E eu acho que aqui vou, se calhar, começar por este conceito que se chama neuroseção. O conceito de neuroseção foi proposto pelo Stephen Porges, que é o autor da teoria polivagal. A teoria polivagal ainda, isto é um disclaimer, ainda é muito debatida se é válida ou não. Eu acho que, do meu ponto de vista, ela é muito válida do ponto de vista funcional, ou seja, de facto, os estados que são descritos, não há muita discussão sobre o facto de serem válidos. Acho que a parte que está em discussão da teoria é mais a parte anatómica e qual é a correspondência desses estados com os órgãos ou a parte dos órgãos que está em funcionamento. Então, mas eu acho que tem conceitos muito úteis e um desses conceitos é esse conceito de neuroseção. E a neuroseção é é a capacidade do nosso sistema nervoso de detectar perigo e segurança. E isto acontece fora do controle consciente, como nós já falamos. E é muito engraçado também que a segurança não é só a ausência de perigo. A segurança é uma coisa separada do perigo. E passo a explicar, ou seja, quando alguma coisa nos assusta, nós sabemos qual é a reação, não é? O coração acelera, ficamos agitados, queremos agir de alguma maneira, fugir ou lutar, não é? Um, mas há uma reação fisiológica e comportamental um, que acontece. Agora, também é importante dizer que, por exemplo, se nós virmos um bebê recém-nascido, um, se a mãe não lhe der atenção nenhuma, não é que ele esteja exposto a perigo, mas também não está exposto aos sinais de segurança. E, portanto, uma criança que não tem atenção devida não se vai desenvolver e o sistema nervoso não se vai desenvolver devidamente. Portanto, ele precisa dos sinais de segurança, ou seja, de ser segurado no colo, de haver contacto visual com a mãe, desse contacto visual e da fisiologia materna também estar regulada de alguma maneira. Portanto, não só nós detectamos os sinais de perigo, como detectamos os sinais de segurança. E isto é muito importante porque quer dizer que quando nós temos um sistema muito ativado, vamos ter que ir à procura daquilo que são os sinais de segurança para nós, para dar também alguma regulação, alguma tranquilidade ao corpo. Depois, o corpo está sempre em vigilância interna e vigilância externa, ou seja, vigilância do que se passa cá dentro, não é? Está tudo a funcionar plenamente ou nem por isso, e vigilância do ambiente, ou seja, o ambiente é seguro, não é seguro, estas pessoas são seguras, não são seguras, e isso é uma coisa muito importante. E depois outro conceito-chave é que o cérebro não reage passivamente, ou seja, não é só receber informação e reagir. Ele está constantemente a fazer previsões. Ou seja, vamos lá, é um exemplo prático também. Se nós passarmos por uma experiência que de alguma maneira nos pôs em perigo, por exemplo, passámos por um beco escuro e fomos atacados num beco escuro, o cérebro vai registar que os becos escuros são lugares perigosos.
E, portanto, mesmo que estejamos, se passarmos essa no futuro, não é? Se estivermos num sítio um bocadinho mais escuro, vai haver uma associação imediata ao perigo que foi sentido lá atrás. Mais uma vez, isto fora do controle consciente, nós não nos apercebemos disso. E, portanto, às vezes, coisas muito simples, cheiros, barulhos, ambientes que lembram determinadas coisas que aconteceram no passado, o cérebro está em constante previsão. Ok, se o ambiente é este, alguma coisa de mal vai acontecer. E isto é que torna Sim, tudo tão difícil de prever, porque algumas coisas que nos marcaram nós não sabemos, não registamos, algumas coisas foram na infância e nós nem sequer temos memória e vamos estar sempre uhum, a reagir a isso durante a vida, às vezes sem memória do que aconteceu. E, sim. e pronto, e é isso que torna as coisas complicadas, certo, André? Sim, olha, disseste aí uma série de coisas que eu estava a ouvir falar, não te quis interromper, mas que eu acho que são muito interessantes. Começando na reação do bebê e da percepção que as crianças têm de segurança, que vem da relação que também tiveram ou não tiveram enquanto recém-nascidos e bebés, e eu acho que é uma área mesmo muito interessante. Um dia havíamos de convidar alguém da pediatria para também É verdade. conversarmos sobre este tema, não é? Porque a nossa percepção sobre a educação também tem mudado muito nos últimos tempos, eh, por termos cada vez mais consciência disso, não é? Quem não se lembra, provavelmente nós que somos já depois dos 40, que na nossa altura nós deixavam-se os bebés a chorar para se acalmarem, não é? Para que eles se calassem e Exatamente. aprendessem a dormir sozinhos. Nós sabemos hoje em dia que não é isso que vai dar segurança ao bebê, pelo contrário, o facto de nós trazermos, darmos mais mimo, mais colo, só estamos a aumentar essa percepção de segurança, ao contrário daquilo que nós pensávamos. Portanto, também tem mudado muito esta forma como nós olhamos para como educamos as nossas crianças, com esta nova visão e com esta percepção do trauma e dos impactos que vamos tendo com as nossas ações, mesmo de forma inconsciente. E, e fez-me lembrar disso. E a última parte que tu estavas a falar, eu não posso também deixar aqui de falar sobre algo que nós acabamos por ter muito na nossa experiência profissional, acompanhando doentes crónicos, nomeadamente doentes oncológicos, que é, depois de uma doença oncológica, qualquer constipação ou dor de cabeça ativa todos estes alertas, não é? Este sentimento de perigo e que é muito difícil depois na fase pós-doença, é uma das grandes dificuldades do voltar-se a ter uma vida normal, é lidar com isto, não é? O corpo vai reagindo. E, mais assim corriqueiro, acho que a maior parte de nós já teve a sensação de se chegar a uma sala e sentir algo que não sabemos bem explicar o que é. Aquilo que acontece é que o nosso corpo já percebeu o perigo, já sentiu o ambiente antes de nós termos consciência de que há perigo ou não. E, portanto, aquilo que acontece quando nós vivemos em stress crónico, que infelizmente é muito, muito frequente, é que estamos permanentemente com o nosso sistema de alerta ativado. Desenvolvemos uma hipersensibilidade e isso faz com que estejamos mais predisponíveis para sentir estes alertas de perigo. E por isso, a maior parte das vezes em que estas situações acontecem e disputam estas sensações no corpo, nós não estamos a inventar coisas, nós não estamos a inventar o perigo. O nosso detector é que está tão sensível, tão hipersensível, que qualquer coisinha reage. E isto, pronto, primeiro é muito importante porque nós, quando estamos perante uma pessoa com ansiedade, e que muitas vezes o que acontece é mesmo o que a Diana estava a dizer, nós não sabemos porque é que começou aquele episódio, percebermos isto, que não é o corpo que está a inventar nada, houve ali alguma coisa, algum trigger que levou a esta reação, e portanto o corpo percepcionou,
que não está em segurança e sinaliza isso. Quando nós estamos, por exemplo, numa sala, como eu vos falei, numa reunião, nós racionalmente sabemos que estamos num lugar seguro, pronto, a reunião é um contexto seguro, mas o nosso corpo ainda não percepcionou isso e então vai ativar aqui uma série de reações fisiológicas que quase como obrigar-nos a levantar e a fugir. Certo. Opa, e há tanta coisa para dizer sobre aquilo que acabaste de falar. Olha, só distinguir aqui muito rapidamente, na doença oncológica especificamente, eu acho que ainda não se fala suficiente sobre isto. Acho que nos próximos anos se vai começar a falar sobre trauma na doença oncológica, porque apesar de tudo, acho que é um tipo de trauma diferente do trauma que vem de acontecimentos externos, digamos assim, em que as pessoas ficam muito mais sensíveis aos sinais do corpo, de repente, e estudar maneiras de dar segurança a esses organismos, eu acho que é das coisas mais interessantes que provavelmente se vão explorar nos próximos anos. Porque, de facto, quando nós somos expostos a um insulto externo, uma catástrofe, uma coisa desse género, nós sabemos que é fácil removermos daquela situação, não é? A catástrofe acabou ali. Na doença oncológica, eu acho que é muito mais difícil quando o corpo continua a dar sinais, e especialmente quando há efeitos pós-tratamento, não é? Nós continuamos a receber esses sinais, continuamos em hiperalerta. Então, acho uma área assim super, super interessante. Mas, pegando naquilo que tu disseste, André, eu acho que é muito importante pegar nisto e realmente perceber que há uma diferença quando nós nos sentimos em pânico ou ativados de alguma maneira, aprender a nomear isso, ou seja, eu estou ativado não é exatamente igual a eu estou em perigo. Por algum motivo, o meu sistema está a detectar perigo aqui. E isso aparece como ativação, mas isso não quer dizer que haja um perigo real. E então aí nós deixamos de lutar contra o sistema, mas começamos a acolher aquilo que está a acontecer. Por algum motivo, o sistema está a proteger-me e está a funcionar bem a proteger-me. Agora, a partir daqui, vamos explorar o que é que pode estar aqui a acontecer e que tipo de proteção é que o sistema está a tentar montar. Mas nunca é o corpo está a traiçoar-me. Nunca é, porque eu acho que isto também é um conceito muito importante. O nosso principal objetivo fisiológico é a sobrevivência. Isso está acima de qualquer coisa. Se nós não sobrevivermos, não conseguimos reproduzirmos, não conseguimos garantir que a espécie sobrevive, não conseguimos cuidar dos nossos. Portanto, a sobrevivência é primária em relação a tudo. E, portanto, é por isso que nós podemos estar a tentar racionalmente convencer-nos de uma coisa, mas o corpo está a dizer não, mas a sobrevivência aqui é prioritária, portanto, quer lá saber do pensar positivo ou do que quer que seja. E, portanto, aprender pelo menos a olhar para isso de uma maneira respeituosa é um mecanismo incrível de proteção e de sobrevivência que nós temos. Sim. Oh, Diana, e no seguimento daquilo que tu estavas a dizer, nós não podemos obrigar ninguém a ter calma, não é? Nem nós próprios. O que podemos ajudar é dar sinais ao nosso corpo de que, ok, está tudo bem, estás em segurança. E aí é que nós podemos intervir. Mais do que pensa positivo ou vai acontecer tudo bem, mantém calma, levar isso para algo que o corpo consiga interpretar. E uma das ferramentas que nós podemos utilizar é a respiração. E a respiração que nos pode ajudar aqui nestas situações é precisamente quando temos a expiração mais prolongada. Inspiramos e expiramos mais lentamente.
Acho que conseguimos ter também aqui a imagem do soprar para o saco, né? Tão típica Sim, dos filmes, mas dos GIFs sim, sim, também a online. teoria acaba por ser esta. Um tom de voz calma, um contacto social caloroso, estarmos num ambiente previsível, ou seja, não vamos obrigar, não conseguimos obrigar-nos a ter calma, mas conseguimos transmitir ao nosso corpo estes sinais de que não há, de segurança. Sim, e de facto, olha, aqui eu acho que nós precisamos muito uns dos outros também, porque não há nada para aumentar a sensação de segurança do que outra pessoa que tenha um sistema nervoso regulado ao nosso lado. Uhum. E portanto, isto também vem de um bocadinho da noção de. Nós hoje em dia temos muito esta noção de individualismo, de temos que fazer tudo sozinhos, mas eu acho que daquilo que a ciência nos diz, na verdade, o facto de nós estarmos regulados quando alguém está em pânico é das coisas mais importantes que nós podemos fazer para ajudar, porque Sim. aquele, de alguma maneira, o cérebro racional está desligado, não é? Quando nós estamos em pânico, o nosso cérebro pré-frontal está desligado e, portanto, ter ali alguém que nos faça, que regule connosco é uma coisa, é eficaz e é importante. E Sim. aqui, se calhar, Oh, Diana, e dizer que nós notamos muito isso mesmo no sentido contrário, não é? Em situações de catástrofe, situações de grupo, é que nós olhamos, parece que é um fenómeno de grupo, não é? Estão todos, é, há quase que aqui uma contaminação do estado de stress e da forma como se reage, é muito difícil, mas havendo alguém que consiga manter a calma, ajuda não só ele, mas o grupo todo. é exatamente isso. Sabes que há uns estudos muito engraçados também no pós-catástrofes, ou seja, Uhum, catástrofes já passaram e de repente vamos lidar com o que aconteceu. E de facto, fazê-lo em comunidade, fazê-lo de uma maneira em que toda a gente está a trabalhar para a mesma causa, toda a gente está a limpar as ruas quando acontece um tsunami ou. Uh, esse do toda a gente, do fazer as coisas em conjunto, ter ação em conjunto, é das coisas que faz mais ou predispõe mais para a recuperação. E uhum, nós sabemos, por exemplo, olha, estava-me a lembrar daquele exemplo do quando foi, quando estávamos na altura do Covid e as pessoas vinham para as varandas cantar e tocar uhum, música e é isso, são estratégias inatas de regulação do nosso sistema. Nós vamos à procura uns dos outros para o fazer. Então, uhum. acho que é fantástico. E se calhar agora falar aqui de um bocadinho de um conceito que é carga alostática, que eu vou tentar desconstruir, mas que se prende muito com a questão do stress crónico hoje em dia. Nós todos, como a Andrea referiu, nós na sociedade hoje em dia estamos muito expostos a stress constante. E é como se fosse o pinga-pinga, não é? Não são stresses muito intensos de uma vez, mas é constante, nunca há alívio. E isto depois, a certa altura, esta carga alostática, ou seja, o desgaste de tentar manter uma adaptação constante a um estado de stress, tem um impacto físico, fisiológico real. Então, o que é que acontece? Quando nós estamos expostos continuamente a stress, há uma desregulação, primeiro, do eixo do stress, e depois isso vai afetar vários sistemas, nomeadamente o nosso sistema imunitário, o nosso sistema neurológico, o sistema cardiovascular, e nós sabemos, por exemplo, já são demais conhecidas as associações do stress com doença cardiovascular, o stress crónico com doença cardiovascular. Portanto, esta desregulação causada pelo stress crónico tem um impacto real no corpo. Mais uma vez, aqui não há distinção entre corpo e mente. Estão a acontecer coisas do ponto de vista fisiológico que mudam, de alguma maneira, o nosso corpo. E, portanto, às vezes há coisas, nomeadamente para nós, Andreia, que trabalhamos muito no espaço do estilo de vida,
que às vezes são interpretadas como falta de vontade, por exemplo, ou falta de força de vontade, não consegue ir fazer exercício todos os dias, por exemplo. E às vezes na verdade, é um sistema em sobrecarga que aproveita todos os minutos que tem, não é? Quando se a sobrecarga, se a exposição ao stress é constante, eu quando paro não vou à procura de outra coisa que seja uma fonte de stress. E o exercício físico, na verdade, há um aumento transitório do cortisol, ou seja, é um estado de stress transitório que depois tem benefícios, mas quem está sempre exposto a isto é óbvio que não vai à procura de mais stress, vai à procura do descanso. E, portanto, isto, mais uma vez, é o corpo a falar e a fazer sentido de alguma vez, não é? Sim. Sim, olha, tocaste aí mesmo num tema que eu acho que é muito importante e que muitas vezes é visto como é falta de motivação. E isto, tu falaste no exercício, mas, por exemplo, também para pessoas que sabem que têm que deixar de fumar. Acaba por Exatamente. ser um mecanismo também parecido, mas aqui pelo outro lado, não é? Aquele momento do fumar, eh, para aquele corpo é uma forma de adaptação, ao stress e por isso é que é tão difícil nós depois desconstruirmos e todos sabemos a teoria do que é um estilo de vida saudável, mas reconhecemos que na maior parte das pessoas é muito difícil, trazê-lo para o seu dia a dia e daí a importância também de ter ajuda de profissionais, porque às vezes é preciso ajudar a chegar a estas coisas que são menos óbvias, não é? E o corpo acaba por não reage de forma errada. O que acontece é que o corpo se adapta, adapta-se à procura, como a Diana estava a dizer, de estar mais seguro. E que muitas vezes o que acontece é estamos em hipervigilância e o corpo vai reagir rápido demais. E esse pode ser um sinal de que isso está a acontecer. O sistema nervoso não vai cometer erros, o que ele faz é adaptar-se e dar esta resposta que ele conhece e estar sempre ativado. Por isso, é também muito importante falarmos aqui da questão da falta de que nós muitas vezes intitulamos como falta de vontade, falta de motivação, e começarmos a olhar também sobre outro prisma. Não catalogarmos logo as pessoas, e isto é também muito importante para nós, como profissionais de saúde, mas percebermos que muitas vezes aquilo que está ali a acontecer é uma forma inteligente do sistema nervoso se estar a adaptar. Sim, é isso mesmo, e eu acho mesmo que isto é um ponto importante para os profissionais de saúde. Eu, pelo menos, acho que, da minha experiência, não acredito muito em mudanças feitas à força. Eu acho que elas podem resultar a curto prazo, mas depois a longo prazo, é preciso motivação. E é bom que a motivação não seja um estado de stress constante, se eu não fizer isto vou morrer, ou não é? É bom Uhum. que a motivação seja uma coisa mais positiva. E falando disso também, é aqui reforçar que o ambiente conta muito e o contexto da pessoa conta muito. Ou seja, é diferente quando nós vivemos num sítio calmo, por exemplo, ou num sítio ruidoso. Se nós estamos expostos constantemente à natureza ou se estamos expostos a ambientes muito agitados, por exemplo, a diversidade social é das coisas que mais contam, não é? Uma pessoa que já nasce em desvantagem social está normalmente exposta a muito mais stress crónico do que uma pessoa que tem muito mais oportunidades. E, portanto, esta questão do stress crónico é muito difícil olhar para isto sem olhar para um contexto mais alargado. E não é só o contexto familiar, é mesmo o contexto social que conta bastante aqui. Uhum. Portanto, isto é uma coisa importante, a responsabilidade de promover sistemas nervosos mais regulados não é só individual. É uma responsabilidade de grupo, é uma responsabilidade política, porque
com as vidas, e nós sabemos isso, Andreia, temos essa experiência das consultas, não é? Às vezes nós tentamos ajudar as pessoas a terem estilos de vida mais saudáveis, nomeadamente entrar aqui nesta questão da regulação e da gestão do stress, e as pessoas estarem completamente assoberbadas de sair dos empregos às 7 e tal e depois ainda ter que ir tratar dos filhos. E claro que é muito difícil trabalhar ou fazer alguma mudança quando as pessoas estão em tanta sobrecarga. Isto é uma questão de organização social, não tem a ver com as pessoas. Sim. E Eh, pronto, diz. E no seguimento disso que tu estás a dizer, acho que há algo que também é muito importante, e trazendo aqui um bocadinho para a prática, que tem a ver com o autoconhecimento, né? Nós, cada um de nós começar a perceber o que é que nos ativa e aquilo que nos regula. E é lógico que isto não é um trabalho que se faz de um dia para o outro, mas nós começando a ter consciência de tudo aquilo que nós estivemos a falar até agora, começámos a trazer esse exercício também. É a música que me regula ou é a música que me ativa? Que tipo de música? O ambiente em que nós estamos, a luz, o tipo de relações que temos e irmos também explorando, no fundo, é desenvolvendo este autoconhecimento sobre esta perspectiva. O que é que me traz conforto, o que é que me ajuda a regular e o que é que, sem eu até agora ter tido consciência, efetivamente me ativa. E às vezes nós nem é o respirar que nos ajuda, é mudarmos o contexto, pode valer a pena para nos ajudar a regular. E só é possível nós recorrermos a estas ferramentas se formos de facto desenvolvendo este conhecimento do nosso corpo e do nosso sistema nervoso. Sim, completamente. É mais uma vez o contexto e as nossas situações de vida são muito importantes. Mas dizer aqui também que, lá está, há boas notícias, que é esta questão do autoconhecimento é muito importante, não é? Saber o que é que me regula. Um, e, e eu dou aqui um exemplo pessoal, porque acho que é relevante, que é, por exemplo, o meu marido adora estar em situações sociais e é assim uma pessoa muito social. Eu gosto de situações sociais QB. Então, há muitas vezes que ele vai e eu fico porque preciso o meu sistema nervoso precisa mais de recolhimento. E isso tem a ver, lá está, com esse autoconhecimento de eu, para regular o sistema, preciso de uma coisa diferente do sistema dele e está tudo certo. Uh, e, e acho que é uma coisa muito importante nós irmos treinando, mesmo em casal, não é? Não termos obrigatoriamente que fazer as mesmas coisas porque temos necessidades diferentes. Mas também dizer que o nosso sistema nervoso é muito plástico, de alguma maneira, é muito adaptável. E da mesma maneira que aprende sinais de perigo, também aprende sinais de segurança. E, portanto, nós conseguimos trabalhar o sistema ao longo do tempo para ele se ir sentindo cada vez mais seguro em situações que antes podiam ser um, ameaçadoras. E há aqui várias intervenções, até intervenções na área do trauma. Depois devemos de fazer um episódio mais dedicado ao Uhum. trauma. Mas há muitas intervenções e às vezes coisas muito simples, a dança, o estar em grupo, as pessoas sentirem-se acolhidas, receberem mensagens diferentes, porque às vezes, por exemplo, quando houve uma mensagem muito reforçada na infância, sei lá, és feia, ou uma coisa assim no género, há tantas pessoas que passam por isso, depois estarem expostos a mensagens e a sinais diferentes por parte de outras pessoas, às vezes muda a percepção que nós temos de nós mesmos também. Então, Uhum. é possível moldar o nosso sistema nervoso ao longo do tempo. O que não é possível é forçar o sistema nervoso a ser mudado, digamos assim. Sim. Olha, acho que explorámos aqui as ideias que tínhamos pensado trazer para este episódio e aquilo que nós. É um tema
que é complexo, nós tentamos aqui simplificá-lo porque queremos muito é que cada um também, depois de ouvir tudo aquilo que nós partilhamos, consiga refletir sobre isso e levar para a sua realidade, não é? Conseguir tirar aqui aquilo que lhe servir. E acho que há aqui três ideias importantes que nós queremos deixar com este episódio. Um deles é que o nosso corpo lê antes da mente. A segurança não é uma opinião, a sensação de segurança é um estado. E como a Diana também disse, o ambiente molda e pode ser readaptado. E é importante nós termos noção de qual é o ambiente que nos serve como espaço de segurança. E por isso, mais do que nós nos perguntarmos porque é que eu sou assim, a pergunta deve ser de que é que o nosso sistema nervoso, de que é que o meu sistema nervoso está a precisar. Certo, é o ser amigo do sistema nervoso. Sim. E é isso mesmo, ou seja, o corpo não está a exagerar, nunca exagera, mas está a falar connosco e a contar-nos uma história, embora nós não, às vezes não consigamos perceber exatamente qual é. Então, Sim. acho que temos que terminar com as nossas sugestões, não é, Andreia? Uhum. Sim. Queres Podes dar a tua começar. sugestão? Eu Posso começo começar. então. Força, força. A minha sugestão esta semana é um livro. Nós já recomendámos aqui outro livro do mesmo autor, mas este vem aqui à medida deste tema, que é Quando o Corpo Diz Não, do Gabor Maté. E tu, Diana, o que é que tens para recomendar hoje? Então, eu tenho um documentário do Gabor Maté também, que se chama A Sabedoria do Trauma. Como vos dissemos, este não é um episódio só sobre trauma, mas ainda assim acho que tem muitos destes conceitos e que são muito interessantes, de explorar. É um documentário que está disponível no site deles, eu acho que tem que se pagar alguma coisa, mas vale muito a pena, acho que é um documentário excepcional e que pessoalmente acho que me mudou um bocadinho a vida quando o vi a primeira vez. E deixamos também um convite de voltarem no próximo episódio, não é, Andréia? Em que Sim. vamos continuar a falar destes temas de saúde integrativa. Sim. Agradecer-vos continuarem aqui a apoiar-nos, também a apoiar o nosso podcast. E hoje digo eu, subscrevam o canal do YouTube e o Spotify para irem recebendo os alertas. Todas as semanas, às quintas-feiras, sai um novo episódio e se quiserem também podem ir ao nosso site igcollective.com, subscrever a newsletter que vão também recebendo as novidades sobre cada um dos episódios. Nós vamos deixando sempre também na descrição dos episódios, tanto no YouTube como no Spotify, um link com acesso a uma prenda que nós gostamos de deixar em cada episódio e também para sustentar um bocadinho aquilo que nós estamos a falar sobre estes temas. Até para a É isso semana! mesmo. Até para a semana. Um beijinho a todos.